Prezados irmãos e amigos, a todos que participam do curso de preparação para o serviço cristão, a paz do Senhor, convido para a leitura da Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37, que está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade infinita para conosco, de enviar o teu Filho Jesus Cristo para nos salvar, por nos dar o Espírito Santo. Agradecemos pela tua palavra. Pai, agora, Senhor, que vamos meditar na tua palavra, te pedimos que nos ajude a compreender, nos dê entendimento, desvenda nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, participantes deste curso, é a nossa aula que vamos completar já a minha participação. É a última aula desta matéria, que é práticas assembleianas. Então, nós temos aqui esta matéria, que é uma matéria que fala sobre aquilo que nós somos, o que fazemos, como fazemos e por que fazemos desta forma. Então, o que acontece? Nós estamos já concluindo hoje a matéria, já tivemos um debate e hoje eu quero passar ainda algumas informações e discorrer sobre a última parte da nossa matéria. E eu convido a você para acompanhar com atenção, porque nós vamos tratar, primeiramente, da parte do batismo. O batismo é a primeira parte que vamos tratar. Nós hoje vamos tratar de cerimônias, várias cerimônias, batismo, apresentação de criança, casamento e outras cerimônias que a igreja tem, noivado. A igreja tem muitas cerimônias e estas cerimônias elas são importantes para a vida cristã. Então, eu quero falar primeiramente sobre o batismo, está na página 219 do nosso livro, e este assunto, ele é um assunto importante porque fala sobre o batismo. O batismo, ele é essencial para a nossa vida. Há uma confusão, alguém dizendo que o batismo salva. O batismo, ele não salva, mas o salvo procura o batismo. Jesus era salvo, Jesus era Deus e ele procurou o batismo. O batismo é para cumprir a justiça. O batismo, ele é uma demonstração pública que a pessoa está aceitando viver uma nova vida. Publicamente ele está dizendo isto. Então, o batismo nas águas não foi uma doutrina implantada por João Batista. Antes de João, os judeus já tinham a prática do batismo. Quando alguém que não era judeu aderia ao judaísmo, ele era batizado para se tornar judeu. Então, assim o cristianismo adotou
este sistema também, quando a pessoa quer pertencer ao cristianismo, então ele é batizado com uma demonstração pública que ele está aceitando as doutrinas do cristianismo. Então, o batismo cristão está ligado ao perdão dos pecados, porque nós pregamos o arrependimento do pecado. Quando a pessoa aceita Jesus, então ele é batizado nas águas. Sobre o batismo e a salvação, o que acontece? Quando Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas ele diz assim, quem não crer será condenado. Então não há uma condenação porque a pessoa não foi batizada. A condenação é se a pessoa não creu. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê, a condenação é só porque a pessoa não creu, mas não porque não foi batizado. Até porque existe casos de conversões que a pessoa não teve a oportunidade de ser batizado. Um caso típico que está na Bíblia é o ladrão lá na cruz. Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de batizar. Mas, quando a pessoa aceita Jesus, ele procura o batismo, ele quer se batizar. Porque a Igreja, a Assembleia de Deus, aceita como membro aquele que aceita o batismo nas águas. É necessário ser batizado para passar a ser membro da igreja. Vem a pergunta, quem pode descer as águas batismais? Quem pode ser batizado? Então, todo aquele que confessa a Cristo como único e suficiente Salvador, aquele que verdadeiramente arrependeram dos seus pecados, quem por sua própria vontade passa a andar com Jesus, pessoas sem impedimento, pessoas que não têm impedimento, e nós não batizamos pessoas que um homem ou uma mulher, se eles moram junto, convive como um casal, mas não legalizou no cartório esta união, não foi casado civilmente, então nós não batizamos, porque a Bíblia recomenda que nós nos submetamos à lei do nosso país. E a nossa lei, ela manda que o casal seja casado legalmente. Não batizamos pessoa que mora junto sem ser casado. Inclusive, a união estável, a Assembleia de Deus não aceita como membro um casal que viva com união estável. Por quê? Porque a união estável, a pessoa está escondendo alguma coisa, está querendo burlar alguma coisa, então não deve fazer isto, certo? Pode ser crente, pode vir para a igreja, pode até ir para o céu, mas não pode ser membro da igreja, não pode ser, a igreja não aceita. Também não batizamos crianças, porque as crianças, ela não preenche os pré-requisitos para o batismo, que um dos pré-requisitos para o batismo é o arrependimento, e a criança não tem de que se arrepender, então ela não preenche. Por que batizar aos 12 anos? 12 anos é uma idade estabelecida pela Assembleia de Deus para o batismo, porque, em parte, é um empréstimo do judaísmo. Os judeus, quando o menino completava 12 anos, então era feito um cerimonial e ele era aceito já como um membro, podia participar de determinadas partes do culto. Então, nós também entendemos que é uma idade adequada. Uma pessoa com 12 anos, ele já tem entendimento suficiente para saber o que quer. Então, por isso, nós batizamos a partir dos 12 anos. Mas, como eu já disse, não é porque está faltando 2 ou 3 meses para 12 anos e a criança quer batizar, o pai não deve segurar. Né? Passou dos 11 anos, se a criança tem desejo, é uma criança que está com vontade, tem aquela ansiedade para batizar, eu não vejo nada em contrário, não vejo por que o pai ficar resistindo e proibindo a criança de batizar. Então,
Hoje as crianças com 11, 12 anos já estão sabendo de tudo. As crianças hoje são muito espertas. Então, meus irmãos, o novo convertido, quando uma pessoa vem para Jesus, então algumas igrejas têm uma classe especial de discipulado, orienta a pessoa, encaminha ele, até ele entender o que é ser crente e desce as águas batismais. Como se efetua o batismo? Antes de falar como efetua o batismo, eu quero falar de um assunto que sempre ocorre em nosso meio. Quando uma mulher é casada e o marido não é crente, eu oriento que converse com o marido, ou ela, ou a gente mesmo converse, se o marido consente ela batizar, certo? Porque a gente não pode pregar a desobediência da mulher ao marido. Então, se o marido não tiver de acordo, é bom a mulher aguardar, tá? Como deve efetuar o batismo? O batismo pode ser feito no mar, num rio, num lago, numa represa, num tanque batismal dentro da igreja. Não há problema. Nós batizamos numa piscina inflável, batizamos dentro de uma caixa d'água, no caso dos presídios. Às vezes não tem outro meio, a gente leva uma caixa d'água dessas de fibra aí e lá efetua o batismo dentro de uma caixa d'água. Então não há problema. Infelizmente, uma época, uma determinada igreja, uma denominação aqui no Brasil, ela criou uma doutrina que só podia batizar em água corrente. Irmãos, a água não tira pecado de ninguém, a água não lava pecado. Quem lava os pecados é o sangue de Jesus. A pessoa aceitou a Jesus como Salvador, arrependeu dos seus pecados. Está escrito, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não há por que falar que água lava pecado. O batismo é uma ordenança de Jesus, e o batismo ele é um mergulho, é o símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Romanos capítulo 6. A pessoa morreu para o mundo. Quando morre, precisa ser sepultado. Então, ele é sepultado nas águas, é levado ao batismo, ele some todo. É isso que eu tenho falado para os obreiros. Você vai batizar, não deixa a pessoa com a mão de fora, o cabelo de fora, não ele tem que mergulhar todo dentro d'água. Você que está se preparando para o serviço cristão, quando você for efetuar um batismo, você tome cuidado para a pessoa não ficar com a mão de fora, ele tem que ser mergulhado todo, porque é sepultamento, é símbolo de sepultamento e de ressurreição. Ele morreu para o mundo, ele foi sepultado com Cristo e ressuscitou para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então, é assim que deve ser. Agora, a fórmula do batismo. O batismo ele é feito em nome de Jesus. O que quer dizer esta palavra em nome de Jesus? Com a autorização de Jesus. Foi Jesus quem mandou batizar. Quer dizer que nós batizamos não é em nome da Assembleia de Deus, não é em nome do presidente da nossa convenção, do pastor Nelson, não é em nome do pastor presidente da igreja local. Nós batizamos em nome de Jesus, autorizado por Jesus. É como alguém falar, eu estou falando em nome do prefeito, eu estou falando em nome do governador. Então nós batizamos em nome de Jesus, com a autorização de Jesus. Agora, a forma do batismo, Jesus mandou batizar como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Autorizado por Jesus, quer dizer, em nome de Jesus, nós batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que é o batismo. Outro assunto importante, que são as duas ordenanças da Assembleia de Deus, que é o batismo
e o outro é a ceia do Senhor, a ceia é para os que são batizados em água, é uma ordenança de Jesus, é um momento muito especial, é o momento da ceia do Senhor. Então é o momento que nós reunimos e lembramos. A ceia tem dois sentidos, um sentido é um memorial, lembrar da morte de Cristo, do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Quando nós participamos do pão, por que o pão? Porque o pão, ele é feito de farinha de trigo. O trigo produz grãos, mas o grão é moído, feita farinha, então ele desaparece. E em um pão, ninguém sabe quantos grãos de trigo existe no pão. Ninguém sabe. Não tem como separar um grão de trigo depois do pão pronto. O pão simboliza o corpo de Cristo, que é a igreja. O pão simboliza a igreja, que é o corpo de Cristo, que nós, sendo muitos, somos um, e não tem como desvincular um do outro. Um crente não pode se desvincular do outro, assim como em um pão não pode desvincular e tirar um grão de trigo de um pão, não tem como. Então nós somos um em Cristo, o corpo é de Cristo, é a igreja, e nós somos um em Cristo Jesus. Então por isso que nós participamos de um pedacinho de pão, dizendo, eu pertenço ao corpo de Cristo. Jesus, ele recebeu um corpo no ventre de Maria, e este corpo ele deu por nós ali na cruz. Ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós. O corpo que Jesus recebeu, ele deu na cruz por nós. O sangue, ele deu, o seu sangue e o seu corpo. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos lembrando que Jesus nos deu por nós o seu sangue e o seu corpo, o pão e o cálice. Então é muito importante isso. O elemento da ceia são dois elementos, que é o pão e o cálice. E eu vejo às vezes na hora de alguns obreiros orar, ele não sabe se chama de vinho, se chama de suco. Eu prefiro dizer assim para chamar de cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Jesus, a Bíblia chama de cálice. Não chama nem de vinho, nem de suco de uva. A Bíblia chama de cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então é melhor quando você orar, falar, Senhor, abençoa este cálice que vamos tomar. E assim, então o pão simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva, o vinho, o cálice, representa o sangue de Jesus. Algumas coisas sobre a ceia, com o passar dos anos, surgiram várias interpretações dos textos sagrados, apareceram e muitas dessas doutrinas estão sendo admitidas em algumas denominações. A transubstanciação, alguém acha que o sangue de Jesus, ou seja, passa a ser literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Acha que os elementos da ceia, quando recebe a oração, ele passa a ser literalmente a carne de Jesus e o sangue. Tá? Aí tem a consubstanciação, que acha que misticamente ali é o corpo e o sangue de Cristo. Mas a Bíblia diz que é um memorial. E a Assembleia de Deus, como que ela crê e ensina. O pão é um pão de padaria, ou vem alguma irmã que faz o pão, e ele, antes de orar, ele é um pão da padaria. Depois que ora, ele continua sendo pão. Durante a ceia, ele continua sendo pão. Quando você come, você está comendo é um pão. Quando termina a ceia, ele continua o mesmo pão que era antes, ele é depois e durante. Mas o que acontece? É um memorial. É memorial. Esta é a doutrina bíblica aceita por nós assembleanos. Jesus instituiu a ceia do Senhor como memorial.
pois o crente, ao participar, lembra o sacrifício que Jesus fez no Calvário. Podemos afirmar que os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, são apenas símbolos, não tendo mais nada de místico na cerimônia dessa ordenação. Então, nessa doutrina, os elementos não sofrem qualquer alteração mística. Pão continua pão e suco de uva continua sendo suco de uva. A ceia do Senhor tem como propósito nos levar a sondar nosso coração, trazendo à nossa mente maravilhoso ato de amor de Jesus. Então, além dela ter um ato memorial, ela traz também um ato profético, que é até que ele venha. Então, quando nós participamos da ceia, celebramos a ceia, nós lembramos da morte de Cristo e esperamos que ele breve voltará. Então, no dia da ceia, no livro aí, eu não vou ler, nem vou comentar, porque são sugestão para o dia da ceia do Senhor, porque a gente vê, às vezes, obreiros embaraçados, com dificuldade, uma liturgia meia difícil para os irmãos acompanhar. Então, aqui eu proponho uma liturgia da ceia e o dia. Então, que os irmãos fiquem à vontade, se quiser usar, porque nós estamos falando aqui de curso de capacitação para o serviço cristão. Muitos obreiros, novos obreiros que querem uma sugestão, às vezes dirigem uma congregação, aí está uma sugestão. Se você quiser usar, leia o livro e você vai entender melhor, porque está bem explicado. Então, vamos passar a outro assunto, apresentação de criança. Apresentação de criança na igreja, as Escrituras Sagradas nos ensina a consagrar os filhos ao Senhor. Então, elas nos ensinam isso. Os judeus faziam assim, Jesus foi apresentado no templo. Então, a apresentação de criança é um ato simples, não é muito complicado. Nós chamamos o casal ali na frente, às vezes chamamos às vezes tem alguma apresentação que até os avós vêm os avós, e é bonito, não tem nada, pode vir a família toda. O casal tem mais filhos, outros filhos vêm também, e o pastor dá uma mensagem rápida para aquele casal, dizendo para eles que eles têm compromisso de ensinar aquela criança nos caminhos do Senhor. E eu gosto de dizer para o casal que Deus deu um pequenininho para dois grandão cuidar. São dois adultos cuidando de uma criança e às vezes ainda não dá conta. Então precisamos ter muito cuidado. Quando, às vezes, a mãe ou o pai não é crente, nós podemos também apresentar filho de pessoas não crentes. Se eles estão trazendo as crianças, então a Bíblia não tem nenhum impedimento, não há nada na Bíblia que impeça de nós apresentar uma criança que a mãe não é crente, o pai não é crente, e às vezes a mãe, ela está até impedida de vir trazer a criança por alguma coisa, às vezes é a avó que vem, mas é bom que sempre seja alguém da família, tá? Precisamos ter cuidado para não atropelar, fazer coisas que não deve, tá? Precisamos ter cuidado. E quando o casal não é crente, também chame eles na frente e responsabiliza eles. Eu costumo dizer para o casal, olha, vocês agora têm uma criança na sua casa que é crente, ele é dessa igreja, porque vocês trouxeram ele aqui para ser apresentado, ele é dessa igreja agora, ele é crente daqui da minha igreja, e crente precisa frequentar a igreja. Como ele não pode vir sozinho, então vocês têm que fazer o compromisso de trazê-lo para a igreja. Eu ainda chamo os pais para ter o compromisso de trazer a criança para a igreja. Não sei se eles trazem, mas que a gente precisa falar, precisa. Tá? Outra cerimônia, o casamento. O casamento na igreja, de alguns
depois dos anos 60, 70, começou a fazer muito casamento na igreja. E é bonito. Agora, a Igreja Assembleia de Deus não exige de um crente, de um membro, que ele seja casado na igreja. Não. Tem pessoa que não casou na igreja, converte, vem para a nossa igreja. Nós vamos perguntar para ele ser batizado nas águas, se ele é casado civil. Se é casado civil, está resolvido. Agora, as pessoas que querem casar na igreja, então nós precisamos de orientar, porque existe uma coisa hoje, a maioria dos estilistas, das pessoas que projetam as decorações, eles não têm compromisso com o padrão assembleiano, não, tá? Não tem. E uma boa parte do pessoal que estão nas revistas, na mídia, no site, aí postando coisas aí sobre decoração de igreja e de casamento, uma boa parte eles adotam uma postura que não é conveniente, tá? Muitos deles são até homossexuais. Então, nós precisamos tomar cuidado com as cores, e orientar o noivo quanto à decoração, pois grande parte dos estilistas que cuidam de projeto de decoração que estão no site não tem compromisso com a moral bíblica. Cuidado com as cores, a descaracterização do templo. Tem casamento que ele acontece na igreja, mas você olha, você não vê nada de igreja. Tampa o púlpito, tampa tudo. Já aconteceu na minha igreja, irmãos. Eu chegar para fazer o casamento e falar, isso aqui não é igreja. Usa a igreja como um salão. Se não quer casar na igreja, não casa, vai para um salão. Agora, se vem casar na igreja, precisa de obedecer um certo padrão de decoração, não descaracterizar a igreja. Cuidado com todas essas coisas, meus irmãos. O cerimonialista também deve ser alguém que tenha condição de estar na frente de um culto, porque um casamento na igreja não pode deixar de ser um culto, não pode deixar. Então temos que ter cuidado. O noivado na igreja. O noivado pode ser feito na casa da noiva, pode ser feito na casa do noivo, pode ser feito na igreja, com a presença do pastor, sem a presença do pastor, isso aí tem liberdade. Agora, sendo feito na igreja, a gente tem algumas normas adotadas para dar uma certa liturgia, para dar um cerimonialismo ao assunto. Então, a gente adota o sistema de os pais da noiva, os pais do noivo estar presente, e a mãe da noiva, a mãe do noivo coloca a aliança no dedo da noiva, a mãe do noivo coloca a aliança e entrega a aliança para o noivo, e assim por diante, faz uma oração, algo assim só para dar um ar mais solene, mais emblemático ali, certo? Então, e depois dar os parabéns e avisar para eles que eles não estão casados não, é só um compromisso de casamento. Chá de panela ou chá de baby, eu recomendo a não fazer na igreja. Isso aí é um assunto da família. Chá de panela, chá de baby, essas coisas, isso aí deixa com não envolver igreja, não envolver obreiro nessas festas. Então são festas são eventos que não devem ser feitos na dependência da igreja e nem envolver obreiro nesse tipo de evento. Deixa por conta da família. Outro assunto muito importante é o ministério. O que é ministério? Ministério é serviço, é trabalho, é para servir. 2 ministérios já no começo destacou, que foi o apóstolo e o diácono. Então, um para se dedicar à palavra, ao ensino, à oração, e outro para servir as mesas, para trabalhar. Então, componente do ministério ou serviço. Então, nós temos na Bíblia muita coisa sobre o ministério. E o exercício do ministério cristão é desempenhado na igreja por meio de 4 diferentes maneiras que passamos a abordar. O uso dos dons,
Quem são os ministrantes no ministério de servir? Nós temos aqui o apóstolo, o profético, o evangelístico, o pastoral e o de ensino. Então, são esses 4 ministérios que aparecem na igreja, especialmente em Efésios 4 e verso 11, que Deus deu uns para apóstolo, outros para profeta. O ministério de apóstolo é o primeiro que aparece. Primeiro refere-se a um grupo seleto que acompanharam Jesus. Esses foram chamados de apóstolos. Mas em outro lugar aparece a palavra de apóstolo, referente a embaixador, enviado. Então, no original, é enviado. Então, é um missionário que leva o evangelho numa área onde nunca foi levado. Como eu pude entender esses ministérios? O apóstolo, alguém que faz hoje na igreja, alguém que faz algo que outro não faz, que outro nunca fez. Ele está tendo uma iluminação, algo assim, de apóstolo, fazer algo novo, e que é bíblico e é novo. É possível? É possível sim. Então, nós temos o dom de apóstolo, ele ainda está atuando hoje na igreja. Por quê? Porque a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita bastante tempo depois de Atos 2, ou Atos 7, onde foram instituídos os diáconos. Foi bem depois. Então, o que acontece? Quando Paulo falou do ministério, ele falou para uma igreja que já tinha expandido. Já estava em expansão a igreja. Então, e ele falou do apóstolo, que Deus tinha dado o apóstolo. Se não fosse para existir apóstolo, ou esse ministério apostólico, Paulo não tinha falado dele. Então, o apóstolo é aquele que é capaz de fazer algo que o outro não fez. Daniel Berg e Gunnar Wingre são verdadeiros apóstolos, vieram ao Brasil e iniciaram uma obra que está até hoje. E assim tem muitos outros. Não vou citar aqui, mas no Brasil hoje tem apóstolos. E um pastor, ele pode ter esse dom apostólico, fazer algo que outro não fez, que ninguém quer fazer, que ninguém fez. Ele é pioneiro em uma área. Então, isso é dom apostólico, ser pioneiro em uma área qualquer. O ministério de evangelista, o evangelista, ele tem uma capacidade de pregar, envolver uma multidão e levar as pessoas a tomar decisão. É muito lindo esse ministério. O ministério de pastor, ele é muito abrangente, porque o pastor, ele tem algo assim especial, diferente. Eu falei há poucos dias para um grupo de professores que o trabalho de professor é o segundo mais importante, que o primeiro é o de pastor. Por quê? Porque para ser pastor tem que ser professor. E para ser professor não precisa ser pastor. Então, uma das recomendações é que o pastor seja apto para ensinar. Quer dizer que ele tem que ser professor. Então, o pastor, ele tem essa dinâmica, tem essa abrangência. Esse ministério abrange a área do ensino, a área administrativa, tem várias coisas que abrange o ministério de pastoral, ele é abrangente. O ministério do mestre, o mestre é uma pessoa por excelência, às vezes ele não é muito administrador, na área de cuidar de crente, cuidar de ovelha, cuidar de uma igreja, pode não ter muita habilidade, mas na área do ensino, ele é um exímio ensinador. Nós temos um exemplo, um dos maiores exemplos de ensinadores que nós temos na Assembleia de Deus, é o pastor Antônio Gilberto. Ele nunca quis dirigir igreja, foi oferecido para ele.
Eu me lembro um ano que ofereceram à igreja, ele precisou dirigir a igreja de Cordovil por um período, mas ele chegou e falou, não, eu não quero dirigir a igreja, o meu negócio é outro. Então a dedicação dele era a área do ensino, ele era mestre, ele não era pastor, ele era mestre. Então já tem pastor que não é mestre, mas tem que ensinar. Todo pastor tem que ser mestre. Se ele não for mestre, ele não tem sucesso como pastor. Já o mestre pode ser mestre sem ser pastor e ter sucesso como ensinador, certo? Meus irmãos, nós temos vários tipos de obreiros. Obreiro é uma palavra abrangente. É todo. O que é um obreiro? É um homem que é notado pelo pastor, que tem habilidade e aptidões para fazer algum trabalho na igreja. E a esse, ele trabalha um pouco como obreiro, sem nenhuma outra designação, ele é obreiro. Mas depois de um tempo, ele sendo batizado com o Espírito Santo, casado com uma só mulher, não sendo dado ao vinho, não sendo espancador, sendo um homem honesto, sincero, tendo bom testemunho na cidade onde ele mora, então ele é levado a diácono. Obreiro diácono é um cooperador que trabalhou durante um período e foi aprovado, e assim foi consagrado ao diácono. O que é um obreiro presbítero? O obreiro presbítero, ele é um obreiro que trabalhou como obreiro, depois como diácono, e foi aprovado como diácono e apresentou habilidades na área do ensino, na liturgia da igreja, para dirigir um culto, para fazer algum trabalho. Então ele foi consagrado a presbítero, devido às suas habilidades. A Bíblia diz, aquele que servir bem como diácono, adquirirão uma boa posição para si. Então é isso que diz a Bíblia. O evangelista é alguém que já foi, às vezes, é um obreiro que já trabalhou como obreiro, como diácono, como presbítero, e agora ele apresenta uma boa habilidade na pregação, na mensagem, é uma pessoa que prega bem, que fala a palavra de Deus, pode receber esse cargo de evangelista, esta função que é muito importante. Então, meu irmão, e o pastor e a igreja local, o pastor precisa de evangelistas, pregadores, que preguem mensagem evangelística. E o pastor é um que já passou por todas essas áreas e ele agora chegou a ser um pastor. Pode ser um pastor auxiliar, pode ser um pastor que dirige uma congregação ou um campo, presidir um campo de trabalho. Pastor presidente. O que é um pastor presidente? A Assembleia de Deus tem uma organização própria, que só existe na Assembleia de Deus, que é diferente de todas as demais entidades religiosas, e se organiza da seguinte forma: um campo eclesiástico. Um campo eclesiástico, onde existe um pastor presidente, pode ser uma cidade, pode ser duas, pode ser uma cidade, um município, parte de outro município, pode ser uma parte de um município, pode ser um distrito. Não há, assim, uma obrigatoriedade de dizer, não, meu campo é de Ji-Paraná e tem que estar dentro das divisas de Ji-Paraná. Não, não existe isso. O campo de Ji-Paraná, ele abrangia uma parte do campo do município de Ouro Preto e uma parte do município de Vale do Paraíso, uma parte do município de Presidente Médici e até de Ministro Andreasa nós temos parte. Eu tenho congregação no município de Ministro Andreasa, de Presidente Médici, de Ouro Preto, do Vale do Paraíso. Agora que emancipamos o setor de Rondominas, então a parte do Vale do Paraíso e a parte do Ouro Preto desvinculou de Ji-Paraná. Mas não tem problema nenhum. Então é a convenção e o pastor local é quem determina onde que vai ser a abrangência do campo.
campo eclesiástico. Aí nós temos o pastor presidente, ele tem uma certa autonomia. Aos obreiros que são ministros, reconhecido em todo o território nacional, tem obreiro local, os obreiros locais são diácono e presbíteros. Agora, os evangelista e pastor auxiliar, esses já são de competência da nossa convenção. Então, meus irmãos, quero falar sobre a contribuição, nós temos algumas contribuições. Primeiro é oferta, depois nós temos o dízimo, temos o voto, temos missões, sustento pastoral, tudo isso nós precisamos. A oferta, no dia do culto, sempre tem uma oferta. Às vezes canta um hino e se recolhe as ofertas, é voluntária. A oferta é semeadura, a pessoa está semeando. Paulo disse, quem semeia pouco, pouco também se fará. Deus ama quem dá com alegria. Isso aí se refere à oferta. Ao dízimo, o dízimo não é nem pouco nem muito, porque já é taxado, é 10%, é uma norma da Assembleia de Deus. Quem quiser falar contra o dízimo pode falar, quem quiser falar a favor, fala. Mas a Assembleia de Deus, ela instituiu e Deus tem abençoado grandemente todo assembleano dizimista, ele recebe bênção de Deus na contribuição do dízimo. Todo assembleano, ele é abençoado por esta obediência. Porque quando Paulo fala em dar com alegria, não fala de dízimo. O dízimo, não importa se a pessoa concorda ou não, está na Bíblia, a Assembleia de Deus adotou, não faz parte das doutrinas da salvação, é uma instituição da igreja. E a pessoa que obedece, ele recebe a bênção da obediência. O voto, a pessoa às vezes está em apuro e ele precisa de um milagre, aí ele faz um voto, um compromisso com o Deus. Se tu me conceder isto, eu vou fazer isto. Um sacrifício a Deus, tá? A igreja tem o trabalho de missões e o sustento pastoral. O pastor precisa de ser sustentado, porque ele deixou toda a sua vida financeira para cuidar da igreja. Então, todo grupo que é uma igreja precisa de um pastor. E é uma das coisas que Deus prometeu, eu vos darei pastores. E Paulo disse, ele mesmo deu pastor. Então, nós precisamos de considerar o pastor e cuidar dele, sustentar o pastor financeiramente. Amém? Então, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde. A igreja tem outros trabalhos, tem trabalho de capelania, visita a hospitais, a presídio, temos trabalho social, a igreja faz um trabalho social, ajuda pessoas a construir casa, distribui cestas básicas, visita os órfãos, as viúvas, cuida das pessoas. A Assembleia de Deus, ela tem um grande trabalho na área social. E que Deus em Cristo nos abençoe. Para mim foi um prazer participar, desenvolver este material e apresentar. Agradeço ao pastor Nelson por ter considerado a minha pessoa e chamar para fazer esse trabalho para a nossa convenção, e eu espero que seja de proveito para todos os alunos, que você possa meditar nesta palavra, ler, aproveitar e aplicar no seu ministério. Você aplicando o que está aí, com certeza você será bem-sucedido. Aos demais companheiros que também trabalharam e montaram as suas matérias e apresentaram, que Deus abençoe. A cada aluno, que a bênção de Deus esteja na sua vida e que você possa prosperar ministerialmente. Em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, te agradeço pela conclusão desta aula, pela conclusão desta matéria. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.